Diante de uma escolha impossível, o que se faz? Lutar pelo país ou cuidar da própria mãe, que está doente? Parece que não tem resposta, né? Pois hoje a gente vai investigar uma questão bem surpreendente. Será que a lógica, a pura razão, consegue mesmo resolver os nossos dilemas morais mais angustiantes? Para a gente entrar de cabeça nesse assunto, vamos começar com um dilema clássico, um daqueles que realmente tira o sono. E ele foi proposto por um filósofo bem famoso. Imagina a cena. O filósofo Jean-Paul Sartre apresentou esse dilema lá na época da Segunda Guerra Mundial. Um jovem estudante, no meio de todo aquele caos, se viu dividido entre dois deveres poderosíssimos e totalmente conflitantes. É isso aí, olha só. De um lado, o dever como a causa muito maior, com o país. Do outro, uma obrigação super pessoal, íntima, cuidar da mãe. E o pior, não dá para fazer os dois. É um ou outro. Um verdadeiro beco sem saída. E essa situação toda não é só um exercício de imaginação, não. Ela acabou gerando um debate filosófico gigantesco sobre a seguinte questão: esses dilemas são reais de verdade? Ou será que tem alguma falha na nossa lógica aí no meio? E aí o debate esquenta. De um lado, filósofos como Bernard Williams dizem que sim, esses dilemas são reais e doem. Para eles, não importa a escolha, sempre vai sobrar um resíduo, sabe? Uma pontinha de culpa. E como a citação dele sugere, esse sentimento não é um erro de lógica, é só uma resposta humana e natural a uma perda inevitável. Mas, do outro lado da moeda, pensadores como a Philip Foot rebatem dizendo: peraí, isso não faz o menor sentido lógico. Para eles, um dilema de verdade em que se tem a obrigação de fazer uma coisa e, ao mesmo tempo, a obrigação de fazer o contrário dela, isso é uma contradição. Simplesmente não pode existir. Ok, então temos a experiência humana, a dor da escolha, contra a lógica fria, que diz que isso nem deveria existir. E se a gente tentasse aplicar um sistema formal, quase matemático, para resolver essa confusão toda? É aqui que entra a lógica deôntica, uma ferramenta para analisar a estrutura do nosso dever. Basicamente, a lógica deôntica nos dá uma nova linguagem. Em vez de ficar só no eu sinto que devo, a gente pode usar símbolos e regras para mapear de forma clara o que é obrigatório, o que é permitido e o que é proibido. A base dela é até que bem simples, na verdade. Ela trabalha com esses três conceitos-chave: aquilo que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Com essa caixa de ferramentas lógica na mão, alguns filósofos desenvolveram vários modelos para tentar analisar e, quem sabe, resolver formalmente conflitos como aquele que o jovem estudante de Sartre estava enfrentando. O primeiro modelo é do filósofo Héctor Neri Castanheda. A grande sacada dele foi dizer que o nosso erro é achar que todos os deveres estão no mesmo nível. Ele diz que não, que na verdade eles existem numa espécie de hierarquia, cada um dentro do seu departamento, do seu contexto. O método dele é bem direto. Primeiro, a gente identifica de onde vem cada obrigação. É um dever como médico, como cidadão, como membro de uma família. Depois, a gente usa a lógica para descobrir qual desses contextos tem a obrigação mais forte, a dominante. E pronto. Fazendo isso, o conflito meio que se dissolve. Agora, o filósofo Fred Feldman veio com uma abordagem totalmente diferente. Ele propôs que a gente mudasse o foco. A escolha não é entre uma ação e outra, mas entre os mundos inteiros que cada uma dessas ações criaria. Pensa nisso. A ideia é literalmente essa: calcular o valor total de cada mundo possível que a gente pode criar. Qual deles é o melhor? Qual tem mais valor? E aí, a escolha certa seria aquela que leva para o mundo com a maior pontuação. Simples, né? Pelo menos na teoria. Tá, mas como é que se calcula o valor de um mundo inteiro? Aí que a coisa fica mais interessante. Pegando carona na ideia do Feldman, o filósofo Eric Steinhardt propôs um jeito de colocar isso em números, de transformar a moralidade em quase uma equação matemática. A proposta é a seguinte: para cada ação, a gente atribui um valor numérico para o prazer que ela pode gerar e outro para a dor. É uma espécie de cálculo da felicidade. E a conta final é bem simples: prazer menos dor. Isso dá a pontuação de utilidade. No caso lá do estudante do Sartre, ficar com a mãe poderia dar uma pontuação de 74, por exemplo. Já ir para a guerra, bem, resultaria numa pontuação negativa. Matematicamente, a escolha fica óbvia. Certo, a gente viu esses modelos lógicos, essa matemática da moral, mas e aí? O que tudo isso significa na prática, para as nossas vidas, para as nossas escolhas? Depois de ver tudo isso, a pergunta que não quer calar é: pronto, a lógica resolveu a moralidade?
Encontramos a fórmula mágica para sempre fazer a coisa certa? E a resposta, bem, é mais complexa. O ponto central é que a lógica nos dá ferramentas fantásticas para a gente pensar com mais clareza. Mas ela não apaga a experiência humana, sabe? O peso emocional da escolha, o contexto pessoal de cada um, isso continua lá. No fim das contas, o que essas abordagens lógicas mostram é que a moralidade tem muito a ver com o que o James Rachels disse. É o esforço de guiar o que a gente faz pela razão. A resposta certa é aquela que tem o maior peso da razão do seu lado. E isso deixa a gente com aquela tensão final, né? Na hora do vamos ver, numa encruzilhada moral, qual seria o guia? Um cálculo frio e lógico? Uma hierarquia de deveres? Ou a intuição? Talvez a lógica não nos dê a resposta definitiva, mas sim a melhor ferramenta que existe para a gente questionar as nossas próprias respostas. E no fundo, essa é a verdadeira jornada moral.